Olá, a todos que me assistem, sejam todos bem-vindos. Continuando os vídeos sobre a alimentação do corpo físico, iremos falar hoje sobre um tema muito interessante, isto é, sobre o ácido fítico e os fitatos dos alimentos. Mas antes, quero fazer uma correção da minha fala. Em outro vídeo já apresentado, foi sobre os eicosanoides. Trata-se do azeite extra virgem. No meu entusiasmo na hora da gravação e improvisação, falei sobre o azeite extra virgem e inverti a informação acerca da acidez do mesmo. Na verdade, o melhor azeite virgem é aquele com menor acidez, isto é, abaixo de 0,4%, e não acima, como eu falei. Os de maior custo no mercado são os azeites virgens de 0,2% de acidez, que podem alcançar valores acima de R$150, 200, até R$300, para garrafas de 200 ou 500 ml. Ok? Então, os azeites extra virgens, os melhores são com acidez abaixo do 0,4%. Muito bem. Feito a correção, vamos ao tema de hoje. Alguns alimentos, como as leguminosas, as oleaginosas e os tubérculos, ao crescerem na natureza, desenvolvem defesas contra alterações ambientais e pragas. Uma delas seria o ácido fítico ou o fitato, muito embora não esteja diretamente ligado à defesa da planta, mas sim como um componente dos vegetais com a função de armazenamento de nutrientes. Entretanto, os fitatos, quando ingeridos, eles são muito indigestos e agem como antinutrientes, pois interferem com o processo de absorção do organismo, podendo causar sérios problemas de saúde nos humanos. E o que é o fitato? O fitato é o inositol hexafosfato. Compõe-se de uma molécula de inositol ligada a 6 moléculas de fosfato, PO4. O fitato, então, é a forma de armazenamento de fósforo nas sementes dos vegetais, representando até 80% do conteúdo total desse mineral lá no vegetal, na semente. A estrutura dessa molécula ela está adaptada para se ligar a minerais, como o cálcio, magnésio, ferro, zinco e outros, no interior das sementes das plantas, funcionando como forma de armazenamento de tais nutrientes, além do fósforo, logicamente. Quando se encontra ligada a minerais ou outras substâncias, a molécula recebe o nome de fitato, que é o sal. Em sua forma livre, é o ácido fítico. Ok? Os minerais, o zinco, o magnésio, o cálcio, o cobre, selênio, dentre vários outros, eles são absorvidos numa refeição balanceada. Eles desempenham importante papel no controle do metabolismo ou na manutenção da função dos tecidos orgânicos. Quando nós ingerimos alimentos que contenham ácido fítico, fitato, esse composto se liga aos sais minerais no nosso intestino, impedindo que o corpo aproveite bem esses nutrientes. Ele impede a absorção desses minerais. Por esse motivo, o fitato é considerado um antinutriente e é o responsável pelo desconforto abdominal, porque ele é indigesto, a formação de gases, a flatulência após o consumo desse alimento, que contenha fitato. Portanto, o ácido fítico é um forte quelante de minerais essenciais como o cálcio, magnésio, ferro, zinco, que eu já falei. E por conta disso, pode contribuir para a deficiência desses minerais em pessoas cuja dieta dependa de alimentos ricos em ácido fítico, como fonte nutricional. Em especial quem? Os vegetarianos, os veganos. Para pessoas que já possuem um baixo consumo de minerais essenciais,
Seus efeitos, então, podem se tornar mais danosos ainda. O ácido fítico ele é encontrado principalmente na casca de sementes e em grãos. Em alguns alimentos, como o milho e outros, não há concentração do ácido fítico na casca, estando mais uniformemente distribuído em todo o grão. Desta forma, a versão integral desses alimentos, ricos em fibras insolúveis, tende a conter uma maior quantidade de ácido fítico. Os fitatos estão presentes aonde? Nos alimentos derivados de plantas. Todas as sementes comestíveis, legumes, grãos e castanhas apresentam quantidades variadas desse produto. Eles também estão presentes em pequenas quantidades nos tubérculos e raízes. Nós temos que eliminar uma boa quantidade dos fitatos nos alimentos para que não soframos as consequências danosas para a nossa saúde. A concentração de fitato na alimentação é diretamente dependente do consumo de alimentos vegetais. Quanto menos os vegetais forem modificados do seu estado natural, principalmente as sementes, maior é a tendência de haver níveis elevados de fitato na dieta. A quantidade de fitatos numa alimentação padrão pode variar de 0,1 a 5,5 gramas por dia, sendo essa concentração menor em dietas convencionais e maior em dietas vegetarianas, logicamente. As principais fontes de fitatos na alimentação humana, como já falei, são os cereais, as leguminosas, feijões, lentilhas, grão de bico, e as oleaginosas, que são as castanhas, nozes, avelãs, etc. Agora vocês vão ver na imagem o conteúdo de fitatos nos alimentos, considerando aqueles mais consumidos nas populações ocidentais aqui nas Américas. Então vocês estão vendo uma lista aí com os níveis de ácido fítico em miligramas por 100 gramas do alimento de peso drenado. Então vocês estão vendo a castanha do Pará, 1.700 e tantos miligramas, olha lá. O cacau, amêndoas, as nozes. Veja que eu coloquei em vermelho as oleaginosas, porque são campeãs no conteúdo de ácido fítico por fitato. Mas vocês vejam que os outros alimentos também apresentam muito fitato. O conteúdo de fitato nas oleaginosas, castanhas, nozes, etc., é de maneira geral superior ao encontrado nos cereais e leguminosas, já falamos. Entretanto, vale ressaltar que o consumo total é consideravelmente inferior na população em geral, principalmente porque as oleaginosas são alimentos de alto custo e normalmente, quando consumidos, são consumidos em pequenas quantidades. E esses produtos eles são altamente nutritivos, embora tenham mais fitatos na sua composição. Outra menção importante é o alto conteúdo de fitato na soja concentrada. Eu não coloquei a soja naquela lista, como nos sucos ou leites de soja. Tem muito fitato na composição. Além também da proteína isolada da soja ou a proteína texturizada da soja. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas fazem consumo de produtos ricos em soja concentrada, que contém muito fitato, além de outros problemas da soja. Então, repetindo, qual é a importância do fitato na alimentação? Assim como é capaz de se ligar a minerais no interior das células vegetais para o armazenamento desses nutrientes, o fitato também pode se ligar aos minerais que nós ingerimos através da dieta. E aí estaremos perdendo minerais essenciais à boa saúde. De uma forma semelhante também, mas em princípio de maneira mais branda, mais simples, o fitato é presente nos alimentos, principalmente nos cereais e leguminosas,
é capaz de reduzir também a digestibilidade de proteínas e aminoácidos em torno de 10%. Veja que é problema, né? Quanto maior a concentração de fitato na dieta, maior é o potencial que essa substância tem de inibir a absorção dos minerais, justamente pela formação de complexos entre as cargas negativas das moléculas do fitato e as cargas positivas desses minerais. As pesquisas sobre os fitatos e a alimentação humana, eles ainda são um pouco contraditórias. Mas uma coisa nós podemos ter como certo: devemos evitar a ingestão dos alimentos ricos em fitatos, ou pelo menos, antes da preparação culinária dos alimentos, utilizar alguns recursos para a retirada de uma boa parte deles. Quanto nós podemos ingerir de ácido fítico por dia? É provável que os humanos possam tolerar uma quantidade pequena ou moderada de fitato, na faixa do quê? De 100 a 400 miligramas por dia. Por exemplo, na ingestão média de fitato nos Estados Unidos e no Reino Unido, fica entre 600 e 700 miligramas por dia, é muito. Na Finlândia, é de 370 miligramas por dia. Na Itália, é bem menos, 200 miligramas. Isso aí são estudos populacionais. Na Suécia, 180 miligramas por dia. É menos antinutriente aí para agir contra a nossa absorção dos minerais. Com algumas exceções, as dietas em todo o mundo não são dependentes apenas de alimentos ricos em fitatos. A maioria das pessoas possui alimentação relativamente variada, com proteína animal, etc., consumindo porções equilibradas de nutrientes de diferentes alimentos pertencentes a diferentes grupos alimentares, não é? O problema são os vegetarianos e os veganos, que é só vegetal, aí a coisa fica difícil. Entretanto, populações em países menos desenvolvidos dependem fortemente de cereais ou leguminosas para obter a maior parte das suas calorias. Nesse caso, como a ingestão do fitato será excessivamente alta em praticamente todas as refeições, o risco de desenvolvimento de algum tipo de deficiência nutricional torna-se consideravelmente maior, principalmente se a ingestão de alguns minerais for baixa, o que normalmente ocorre, como nos casos de ferro, zinco e cálcio. Por isso que o controle da nossa alimentação na proporção dos diversos tipos de alimentos é fundamental. Além disso, os vegetarianos, especialmente os veganos, indivíduos que não consomem qualquer produto de origem animal, possivelmente precisam tomar um pouco mais de cuidado para que seus nutrientes não venham prioritariamente apenas de cereais, leguminosas e oleaginosas. Os veganos não têm nem chance. É um pouco difícil. Tem chance, mas é um pouco complicado. Nos vegetarianos que consomem ovos ou laticínios, assim, desse tipo, a obtenção de proteína na dieta é facilitada, justamente devido à ingestão de produtos desses grupos alimentares. Nós precisamos de muita proteína. Os vegetais têm proteínas, nós vamos falar sobre isso num outro vídeo. Mas para os veganos a situação fica difícil. Então, olha lá, nos veganos, porém, o consumo de proteína da dieta tem que ser proveniente só desses vegetais, cereais, leguminosas, ora pronobis, por exemplo, que é excelente. O que pode levar a uma ingestão relativamente excessiva desses grupos alimentares. E, consequentemente, a um risco, pelo menos, geralmente maior, de algum tipo de deficiência mineral. Existem algumas técnicas capazes de reduzir a concentração de fitato nos alimentos. Podemos citar a fermentação, o remolho ou demolho, e também por meio da germinação. Nós não vamos descrever fermentação e germinação. Vamos falar de um método bem simples que eu adoto pessoalmente, que é o remolho ou
de molho ou deixar o produto em molho e com água. A utilização de técnicas para reduzir a quantidade de fitato nos alimentos pode ser particularmente útil para indivíduos que dependem muito do consumo de cereais oleaginosas e leguminosas, como os veganos. Além disso, o emprego dessas técnicas faz com que os efeitos negativos do consumo de fitato sejam minimizados, atenuados, porque nós vamos remover uma boa parte desses fitatos nas cascas e nos alimentos em geral de origem vegetal. O remolho ou demolho é uma das técnicas mais simples e rápidas. Rápidas em termos. Temos que planejar o nosso trabalho com ótimo custo-benefício. Para realizá-lo, normalmente, deixa-se o alimento de molho em água por 12 horas, de preferência em geladeira, e depois se descarta a água utilizada no processo para a ingestão do alimento ou do trabalho culinário com eles. Eu, pessoalmente, utilizo esse método de remolho no preparo das oleaginosas, que tem muito fitato. E por que eu uso mais nas oleaginosas? Porque tem muito fitato e é um produto que eu utilizo para mim como um lanchinho. Já falei sobre esse lanchinho entre as refeições. É altamente nutritivo, depois nós vamos falar sobre isso num outro vídeo. No caso das leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, hoje em dia não se utiliza mais o remolho, o colocar de molho, como antigamente. Porque naquele tempo, as mulheres, as que faziam trabalho culinário, eles usavam isso para facilitar o cozimento. Não tinha nada a ver com o fitato. Entretanto, nós vamos mostrar uma tabela agora como sugestão de utilizar o demolho, ou remolho, ou a colocação em molho com água desses vegetais. Vamos lá. Olha lá, vocês podem utilizar para o feijão carioca e o grão de bico, por exemplo, um tempo mínimo em horas de 12 horas de molho. O ideal seria 48 horas, é uma complicação isso aí, né? Mas em todo caso, eu prefiro usar 12 horas como uma regra básica em todos esses produtos aí. Coloca-se de molho à noite e de manhã já está pronto para se trabalhar na cozinha e ingerir esses alimentos. Tem mais algo que nós podemos fazer sobre isto aqui. Mas o demolho, nós temos aí essa tabela de sugestão para vocês, tá bom? Olha lá, as amêndoas, nozes, castanhas de caju, castanha do Pará, avelã, eu vou deixar lá umas 10 horas, 12 horas de molho de um dia para o outro, e aí eu vou desidratar esses produtos, no caso das oleaginosas, numa temperatura baixa, 40, 50 graus, porque eu não quero torrar essas castanhas, porque aí nós vamos perder vitaminas e outros nutrientes. Então vamos lá. As evidências modernas também sugerem que ao menos um pouco de fitato pode ser também quebrado pela demolhagem, que já falei, e torrefação. A torrefação não deve ser usada, na minha opinião. A maioria desses dados indica que deixar castanhas de molho por 12 horas e depois desidratar em temperaturas baixas, 40 a 50 graus, é importante. É isso que eu faço. Em um desidratador ou num forno de baixa temperatura, 40 a 50 graus. E depois é sugerido de torrá-las ou cozê-las. Está fora, porque isso aí vai eliminar uma série de vitaminas e nutrientes do produto. Então, mas vai eliminar uma grande quantidade de ácido fítico também. Eu prefiro ficar no meio termo. Entretanto, como eu já falei, a torrefação ou cozimento deve ser evitado, pois ocasiona a perda dos nutrientes. Outra coisa importante é que os níveis de ácido fítico são muito mais altos em comidas cultivadas usando os fertilizantes modernos, que são ricos em fosfato, do que aqueles cultivados com compostagem natural. Isso seria o ideal, né? Então, são alimentos em compostagem natural, os orgânicos. Olha que maravilha.
Portanto, amigos e amigas, olha, temos com este vídeo mais um aspecto a ser avaliado na montagem de uma dieta equilibrada em nutrientes para a saúde do corpo físico. Nós não vamos ficar radicalizados de querer remover os fitatos de todos os vegetais, porque é impossível. Mas em alguns produtos, como as leguminosas, que nós já falamos, realmente é bom nós removermos o mais possível desses fitatos. Penso que seria então interessante o método do remolho, especialmente para as oleaginosas, as castanhas, amêndoas, tal, né? Como eu já falei, as leguminosas também. E nos casos dos vegetarianos, ter um cuidado maior no controle da ingestão dos fitatos, a fim de não perderem minerais essenciais à saúde. É preciso muito cuidado na elaboração das dietas. A gente observa os vegetarianos ingerindo muito hidrato de carbono, muito carboidrato, porque tem fome, a proteína não está ali no cardápio deles, então eles começam a ingerir muita massa, muito trigo. É inflamatório e vai engordar com certeza. Então, meus queridos amigos, por hoje é só. Compartilhem, inscrevam-se no canal se quiserem, deem o seu like. Vamos juntos divulgando e praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta. Então, até o próximo. O Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.